Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1, onde faremos a leitura do verso de número 1 até o verso de número 13. Segundo livro das Crônicas 1, de 1 a 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e todos os príncipes em todo o Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Kiriate Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Deus, diante da tua palavra, clamamos a bênção do Senhor sobre nossas vidas neste momento. Abra o nosso entendimento, capacitando-nos por meio do teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Deus. Abençoa-nos neste instante, e que o nosso coração, Pai, esteja atento, os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos a tua voz. É o que te pedimos, ó Deus, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amanhã celebra-se exatamente 198 anos em que o Brasil torna-se independente de Portugal. E essa independência, com certeza, trouxe uma nova realidade, trouxe responsabilidades, trouxe uma nova fase para o país. Mas também é certo que este tempo de independência, de liberdade, trouxe uma nova problemática de como lidar com essa liberdade, de como lidar com essa independência, principalmente frente às dificuldades. De igual modo, cada um de nós, em Cristo Jesus, um dia fomos libertos da escravidão do pecado. E assim, em Cristo Jesus, nos tornamos independentes, para agora vivermos uma nova vida, para agora servirmos a Deus de uma nova forma, com novos propósitos, de uma nova maneira. Acreditando também que esta nova liberdade, que este novo estágio de independência do pecado, não nos isenta de passarmos por dificuldades diante do nosso chamado, diante daquilo que temos para fazer para o nosso Deus. É interessante que quando nós olhamos para a vida de Salomão, principalmente ao que começa a ser relatado aqui no segundo livro das Crônicas, nós entendemos que Salomão está no momento onde o seu pai acabara de falecer. Na verdade, o segundo livro das Crônicas é uma continuação do texto do primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, verso 28, onde o texto nos fala que morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então agora Salomão tem uma responsabilidade
justamente de dar continuidade àquilo que Deus havia chamado Davi a fazer, de dar continuidade à aliança que Deus constituiu com o rei Davi, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 17, onde Deus, nesta nova aliança, que, aliás, é a última aliança de Deus para com o rei, para com o homem, Davi, então, começará a iniciar um reinado aqui neste mundo, aonde culminará no grande rei que é Cristo Jesus. Salomão, então, o filho de Davi, tem a grande responsabilidade de pegar em suas mãos o bastão passado pelo seu pai. E agora, Salomão tem no coração o desejo de fazer o melhor para Deus, o desejo de ter um reinado apreciado aos olhos de Deus, o desejo de cuidar do povo de Deus da melhor maneira possível, assim como cuidou seu pai, Davi. Mas é interessante que Salomão, na sua fragilidade, Salomão na sua pequenez, mesmo sendo rei constituído sobre Israel, Salomão mesmo sabendo que faz parte da descendência de Davi, Salomão mesmo sabendo que a aliança que Deus tinha com Davi agora está sobre a vida dele, Salomão não esconde a sua preocupação. Salomão não esconde que agora, neste novo chamado que ele tem no coração inquietações que podem de alguma maneira impedi-lo de servir a Deus da melhor forma possível. E é exatamente neste momento que Salomão, ao reconhecer a sua fragilidade, ao reconhecer as dificuldades que ele terá diante dele, é exatamente neste momento que Salomão ensina-nos que, diante do chamado que Deus tem para nós, diante da nova fase que Deus tem para as nossas vidas, diante da liberdade que nós temos por meio de Cristo Jesus para vivermos para Ele, as dificuldades que surgirem em nossas vidas, as nossas preocupações, devem ser vividas diante do Senhor. E é exatamente isso que nós, ao olharmos para este texto, entendemos. Pois no verso de número 10, nós entendemos muito bem o que tem tirado o sossego de Salomão. Nós entendemos muito bem o que tem preocupado Salomão, e nós entendemos muito bem o que tem feito Salomão pensar, que pode ser uma pedra no seu caminho para servir a Deus da melhor forma e da melhor maneira. A preocupação de Salomão é exatamente que ele se vê incapaz de julgar um povo tão grande, como ele diz no verso de número 19, um povo numeroso como o pó da terra, verso de número 9. Salomão está se vendo fragilizado diante desta nova fase da sua vida. E é exatamente neste momento, diante da fragilidade de Salomão, diante da sua preocupação de como servir a Deus da melhor forma possível, de como servi-lo com excelência, de como cuidar daqueles que Deus colocou sob a sua responsabilidade, que Salomão então irá nos ensinar como devemos nos portar frente às preocupações que surgem na nossa vida, decorrentes do chamado que Deus tem para nós. A partir do momento que entendemos que Cristo Jesus tem nos chamado para vivermos para Ele e para Ele oferecermos a nossa vida. A primeira resposta que nós encontramos neste texto, que Salomão deixa claro que nós devemos ter em nossas mentes, quando as preocupações surgirem, quando nos sentimos fragilizados, quando nos sentimos pequenos demais frente àquilo que Deus quer que façamos, Salomão ensina-nos que a adoração a Deus deve preceder o serviço a Deus. É isso mesmo. Antes de começarmos a fazer qualquer coisa para Deus, nós devemos ter uma postura de adoração diante dele. É isso que fica claro a partir do verso de número 1 até o verso de número 6, onde Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. É importante que entendamos o que está acontecendo aqui. Salomão era o novo rei. E ele tinha, então, diante de si, um grande papel, um grande desafio. Começar a trabalhar, começar a reinar, formar um grande ministério, com ministros, vamos assim pensar, com pessoas de confiança. Porque Salomão era o rei.
E com certeza, algo muito importante ele aprendeu com seu pai Davi. Que antes de começar a fazer qualquer coisa para o qual foi chamado por Deus, vá antes de mais nada adorar a Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui neste momento. Que antes de Salomão começar a tomar decisões, que antes de Salomão começar a reinar, que antes de Salomão, vamos assim dizer, colocar a mão na massa, ele reúne todos os seus príncipes, todos os seus cabeças, todos os seus chefes, todos os seus capitães, todos os seus liderados. Ele reúne a todos e vai buscar a presença do Senhor. Eles vão consultar ao Senhor antes de colocarem a mão na massa. Eles vão oferecer sacrifícios ao Senhor antes de começarem a trabalhar. Salomão, ele expressa uma intenção muito grande de adoração a Deus. O texto nos fala que ele ofereceu sobre o altar 1000 holocaustos. Tão grande era o seu desejo de adorar a Deus. O que Salomão quer nos ensinar aqui é justamente que naquilo que Deus nos chama a fazer, diante dos propósitos que Deus tem para nós, que antes de mais nada, a nossa vida deve estar diante de Deus em adoração, porque é essa vida de adoração que precede o serviço, que precede o nosso chamado, que nos levará realmente a conduzirmos aquilo que Deus tem diante de nós para fazermos da melhor forma possível. Eu e você, conforme Pedro nos fala em sua primeira carta, nós antes não éramos povo de Deus, mas agora nós fomos feitos povo de Deus. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus tem um chamado para nós, um chamado principal, anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou. Mas antes de sairmos fazendo isso, devemos entender que a nossa vida de adoração a Deus deve preceder a nossa vida pelo nosso chamado. E vida de adoração aqui está ligada exatamente à forma como nos relacionamos com Deus. Está ligado ao nosso louvor, está ligado à nossa vida de oração, está ligado à nossa vida de estudo da palavra, está ligado à nossa vida de comunhão como povo de Deus, está ligado à nossa intimidade com Deus. Vida de adoração a Deus é, antes de mais nada, nos colocarmos na presença de Deus, assim como fez Salomão e o seu povo, os seus líderes, antes de começarmos a fazer aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Justamente porque quando isso não ocorre, o que nós temos é simplesmente agenda cheia. Quando a vida de adoração não precede a nossa vida de serviço, o que nós temos é um desgaste por tantas coisas que nós queremos fazer. O que nós temos é um estresse de abraçarmos tantas coisas para fazermos e não temos aonde renovarmos nossas forças, nosso ânimo. Quando nós não trabalhamos para que a nossa vida de oração, de adoração, preceda a nossa vida de serviço, o que nós temos é uma vida de superativismo, onde nos cansamos dia e noite, uma vida de religiosidade, onde há um ativismo dia e noite, pensando que aquilo é o que Deus nos chamou para fazer em primeiro lugar. Quando nós olhamos para o povo que está saindo do Egito, Deus deixa bem claro por meio do líder Moisés, que ele deveria chegar diante do faraó e dizer para faraó: deixa o meu povo ir para o deserto para me adorar. Deus não está mandando Moisés dizer a faraó que é para deixar o povo ir para o deserto para viver a sua vida. Deus não está dizendo ao faraó por meio de Moisés que é para deixar o povo sair da escravidão, que é para o povo trabalhar para ele. Não. Em primeiro lugar, Deus está dizendo: deixa o povo ir para me adorar. Justamente porque nós aprendemos, principalmente por meio da vida de Salomão, que vida de adoração a Deus vem antes de mais nada. E depois que fizemos o que Salomão fez, aí nós estamos prontos para colocar a mão no arado. Porque será então a partir do nosso serviço, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, será após uma vida de adoração que nós então poderemos pegar todo o nosso serviço, podemos pegar a nossa forma de falar, de pensar, de agir, de comer e de beber e fazê-la para a honra e glória de Deus. Não estaremos simplesmente fazendo por serviço, não faremos por obrigação, não faremos por superativismo, não faremos porque assumimos a responsabilidade, não, mas porque a nossa vida de adoração, que precede a nossa vida de serviço, nos levará a entendermos que tudo aquilo que nós fizermos, seja comermos, seja bebermos, seja fazermos qualquer outra coisa, que será feito para a honra e glória do nosso Deus. Deus tem um chamado para nós, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, anunciarmos as virtudes de Cristo Jesus neste mundo. Só que antes de sairmos por aí, fazendo este anúncio, colocando a mão no arado, trabalhando para o Senhor, vivendo o nosso chamado,
somos convidados, assim como Salomão, a nos colocarmos na presença do Senhor, para adorá-lo, para oferecermos sacrifícios, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para expressarmos a nossa gratidão ao nosso Deus. Devemos nós entendermos que nossa vida, nosso trabalho, nosso casamento, nosso ministério, nosso cuidado para com o próximo, só ganhará sentido aqui neste mundo e diante de Deus, quando nós, antes de mais nada, pararmos diante da cruz de Cristo e ali adorá-lo. Isso nos preparará exatamente para servirmos a Deus da melhor forma possível. É muito interessante que quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos isso bem presente. Jesus, é impressionante como antes de fazer as coisas, de curar pessoas, de pregar, de ensinar, constantemente ele encontrava tempo para estar na presença do Pai. É muito interessante por ocasião da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega ali aonde Lázaro estava sepultado, o texto nos fala que Jesus ergue os olhos aos céus e diz: Pai, obrigado por me ouvir. Isso nos leva a crer que antes de Jesus realizar o seu trabalho ali, vamos assim dizer, de ressuscitar a Lázaro, antes de mais nada, ele se colocou na presença do Pai para orar, para expressar aquilo que ele haveria de fazer ali naquele momento e que serviria de testemunho do poder, da glória de Deus para aquelas pessoas que ali estavam. João 11:41. Pai, obrigado por me ouvires. Que não somente Salomão seja o nosso exemplo, mas que Cristo Jesus também seja o exemplo de que a nossa vida de adoração, de culto a Deus, deve preceder a nossa vida de serviço, do nosso chamado, do nosso viver diário para Deus. Mais uma segunda postura de Salomão, do rei Salomão, diante do grande desafio que ele tinha naquela nova fase da sua vida, frente à preocupação que ele estava vivendo de cuidar de um povo tão numeroso, tão grandioso, e ele o queria fazer da melhor forma possível, com excelência para Deus, assim como Davi o fizeram. Salomão ensina-nos que nós devemos nos apegarmos às promessas de Deus. Veja que interessante, a partir do verso de número 7 a 9. O texto nos diz o seguinte, que naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. É interessante percebermos que quando entendemos o nosso chamado para servirmos a Deus, como povo de Deus, como nação santa, como sacerdócio real, quando nós entendemos que somos chamados para, por meio da nossa vida, anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou, nós devemos reconhecer, assim como Salomão, a nossa limitação, e devemos expressar a nossa dependência de Deus. E essa dependência está expressa aqui por Salomão, justamente a partir do momento em que ele se coloca diante de Deus, naquela noite. Vejam vocês como que as coisas caminham juntas. Salomão, ao fazer com que a sua vida de adoração preceda a sua vida de serviço, ele recebe quase que de forma imediata, naquela noite, uma visão da parte de Deus, onde Deus lhe faz uma colocação: pede-me o que queres que eu te dê. E é exatamente neste momento que Salomão, ele tem a oportunidade de pedir qualquer coisa que ele desejasse no seu coração. Ele tinha o direito de pedir diante de Deus riquezas, poder, talvez a melhor equipe econômica, o melhor exército. Mas Salomão, naquele momento, primeiramente ele reconhece o amor de Deus, ao dirigir-se a Deus diante desta visão, afirmando que de grande benevolência, Davi foi assistido por Deus. E agora, que ele está no lugar do seu pai, ele também quer ser assistido por essa bondade, essa benevolência, essa fidelidade de Deus. Mas não somente isso. Salomão, neste momento,
Ele invocará ao Senhor as promessas da aliança, que foram feitas a Davi, seu pai. Salomão sabe que quando a dúvida surgir em nosso coração, Salomão sabe que quando os problemas surgirem em meio ao nosso chamado, aquilo que nós temos para fazer, Salomão sabe que quando o nosso coração estiver temeroso, em fazermos aquilo que Deus está nos chamando a fazer, seja o que for, nós não podemos jamais nos alicerçarmos na nossa confiança, na nossa capacidade, na nossa força. Pelo contrário, nós devemos clamar, nós devemos nos apoiar, nós devemos nos apegar às promessas que Deus tem para as nossas vidas. E apegar essas promessas de Deus frente ao chamado que nós temos, trará sobre o nosso coração a paz, trará sobre o nosso coração a confiança, trará sobre o nosso coração a tranquilidade de sabermos que um Deus fiel que prometeu que estará conosco, um Deus fiel que prometeu que nos sustentará, um Deus fiel que prometeu que passaremos por aflições, mas que devemos ter bom ânimo, um Deus fiel que nos prometeu que se passarmos pela água não afundaremos, que se passarmos pelo fogo não seremos queimados. O Deus fiel que fez todas as promessas que nós temos, Ele terá prazer em cumpri-las sobre as nossas vidas, quando nós expressarmos a nossa dependência dEle, quando nós expressarmos a confiança que temos na fidelidade dEle. E é exatamente isso que Salomão está fazendo. Ele está agarrando-se, ele está apegando-se àquilo que ele viu seu pai fazer durante o seu reinado. Ele está recorrendo ao Deus fiel, que fez com que o seu pai se tornasse um rei segundo o seu coração, que apesar da queda, apesar das dificuldades, apesar de ser um pecador, rei Davi, por conta da fidelidade de Deus, tornou-se um grande homem aos olhos de Deus. E é isso que Salomão está querendo neste momento, nesta nova fase da vida dele. Salomão está se apoiando, não na sua sabedoria, não na sua capacidade, não nos desejos do seu coração, mas Salomão está se agarrando naquilo que Deus prometeu. Cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, já que eu estou no lugar dele. É assim que Salomão sabe que poderá trabalhar, que poderá servir a Deus da melhor maneira possível, com excelência, enfrentando as dificuldades e os medos, com o auxílio de Deus. E é triste porque quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós vemos que em um determinado momento da sua vida, ele deixou de fazer isso. Ele deixou de rogar sobre si, de se agarrar nas promessas de Deus. E começou a se agarrar nos seus desejos. E começou a se agarrar na sua vontade. E começou a confiar em si. É justamente aí que nós temos o livro de Eclesiastes, que é um livro que nos fala como é viver aqui neste mundo de maneira autossuficiente, sem depender de Deus. E este livro de Eclesiastes nos fala exatamente sobre o rei Salomão, na fase da sua vida, onde ele não mais se agarrou nas promessas de Deus. E então ele começa a dizer, quando eu deixei de me agarrar nas promessas de Deus, eu comecei a construir casas para mim, eu comecei a construir palácios para mim, a plantar pomares para mim, eu comecei a ter riquezas para mim, eu comecei a ter cantores para mim. Quem se agarra nas promessas de Deus não perde Deus de vista, não perde aquilo que Deus nos chamou a fazer de vista. Mas quando começamos a caminhar na nossa autossuficiência, quando começamos a querer trabalhar para Deus, na nossa suficiência e no nosso conhecimento, da nossa forma e da nossa maneira, nós fazemos como este homem fez. Começamos a correr atrás do vento. E entenderemos que se não nos agarrarmos nas promessas de Deus, tudo na nossa vida será vaidade, não terá valor. E assim a nossa vida passa. É interessante que ao olharmos para Jesus, o próprio Jesus durante o seu ministério, vivia citando as promessas de Deus a seu respeito, aquilo que o Antigo Testamento dizia a seu respeito. É muito interessante quando olhamos para Jesus caminhando com aqueles dois homens que estavam voltando à aldeia de Emaús. O texto nos fala que diante do medo deles, diante da ignorância deles, diante da frustração deles, diante do desânimo deles, o Senhor Jesus começa a discorrer com aqueles homens sobre tudo o que as Escrituras diziam a seu respeito, sobre as promessas do Pai a seu respeito. O próprio Jesus, ao desenvolver o seu ministério, ele fazia uso das promessas do Pai sobre a vida dele. Que assim como Salomão,
nós possamos, diariamente na nossa vida, nos apegarmos às promessas que Deus tem para nós, quando por Ele formos chamados, a não somente anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou, mas quando por Ele formos chamados, desafiados, a vivermos essa vida para Ele no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério, aonde Deus nos colocar, que possamos o tempo todo nos apegarmos àquilo que Deus tem prometido para nós, à capacitação, ao ânimo, ao vigor que Ele nos dará, à proteção, a estar junto conosco o tempo todo, a sua fidelidade, ao seu amor. Apegue-se às promessas de Deus. Porque assim como Salomão sabia que Deus era fiel, porque olhou para a vida do seu pai e viu quanto Deus foi fiel para com ele, nós também sabemos que Deus é fiel. E então apegar-se às promessas de Deus trará sobre nós confiança para seguirmos adiante, para anunciarmos por meio da nossa vida o Evangelho, para trabalharmos para o Senhor, para pormos a mão no arado. Salomão está nos ensinando aqui. Tenha vida de adoração antes de começar o serviço. E depois que começar, agarre-se às promessas de Deus. Não agarre-se àquilo que você acha. Não agarre-se àquilo que você crê ser o certo ou o errado. Mas agarre-se àquilo que Deus prometeu. Aquilo que Deus falou. É assim que Salomão, neste momento, da nova fase da vida dele, está se preparando para conduzir o povo de Deus com excelência, enfrentando o grande problema do povo ser numeroso. Problema este que tem tirado a paz de Salomão. Mas que Deus o tem ensinado a como lidar com esta nova realidade. Mas por fim, nós vemos por meio da vida de Salomão, que para viver este momento da sua vida e lidar com este medo que ele está tendo no coração, diante do grande desafio de servir a Deus, de trabalhar para Deus, Salomão ensina-nos que antes de mais nada, também, devemos buscar nos capacitar em Deus. E é exatamente isso que o verso de número 10 nos fala. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? Após Salomão entender o seu chamado e o seu papel diante de Deus e diante do povo. Após Salomão preparar-se adorando a Deus em primeiro lugar, agarrando-se nas promessas de Deus, Salomão sabe também que Deus está lhe dando a grande oportunidade de buscar nele capacitação, de buscar nele aquilo que é necessário para seguir adiante. Por isso, o que Salomão pede para Deus neste momento é justamente: Senhor, me capacite com sabedoria, para que eu possa fazer o melhor para o Senhor. Me capacite com sabedoria, porque eu sei que a partir da sabedoria humana, ela é vazia, ela é falha, ela é limitada. Mas eu sei que a sabedoria que vem do Senhor é a sabedoria que nos dá condições de enfrentarmos as dificuldades que surgirem, de fazermos o melhor para o Senhor frente àquilo que aos nossos olhos é impossível. Nós temos que aprender que quando nós entendemos que Deus é quem capacita aquele a quem Ele chama, que Deus o tempo todo nos dá a oportunidade de, assim como Salomão, nos aproximarmos dele e pedirmos para Ele: Senhor, Tu tens me dado tal tarefa para eu fazer no Teu reino, na Tua obra, na minha casa, no meu trabalho, onde seja. Tu tens me dado esta tarefa, este serviço, mas eu me julgo incapaz. Por isso eu busco no Senhor neste momento a capacitação necessária, a coragem necessária, a sabedoria necessária, o discernimento necessário, as palavras certas, corretas a serem ditas naquele momento. Eu peço ao Senhor neste momento domínio próprio, eu peço ao Senhor capacidade de perdoar, eu peço ao Senhor capacidade de tratar e de amar as pessoas, eu peço ao Senhor longanimidade, eu peço ao Senhor benignidade. É Deus quem nos capacita a desenvolvermos aquilo que Ele quer que façamos. Da mesma forma que Deus está perguntando para Salomão: o que queres que eu te faça? É interessante que Jesus, diante de um cego, faz a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Deus quer ouvir dos nossos lábios aquilo que nós estamos precisando. Deus quer ouvir dos nossos lábios o desejo que nós temos no coração, em que área da nossa vida queremos que Ele nos capacite, em que nos enxergamos deficientes, carentes. E foi exatamente isso que Salomão recebeu. Ele recebe de Deus
a sabedoria que vem do alto. E é interessante que a sabedoria, ela não é limitada. O texto de Tiago fala-nos que se quisermos sabedoria, basta pedirmos a Deus, que Ele dá, que Ele concede. E pensar em sabedoria é pensar em capacitação. Só que nós devemos entender também que nem tudo vem de graça. Quando pedimos capacitação para Deus, nós devemos entender que Deus nos concederá sim. Mas Ele nos dará condições, talvez, de fazermos um bom curso. Ele nos dará condições de estudarmos. Ele nos dará condições de nos prepararmos. Ele nos dará condições de derramarmos do nosso suor, de empreendermos o nosso tempo, de dispormos da nossa disponibilidade, para que então sejamos capacitados pelas oportunidades que Deus está nos dando para nos preparar. Não basta simplesmente orar, Senhor, me capacite. É necessário que estejamos atentos àquilo que Deus está nos conduzindo a fazermos. As portas que Deus está abrindo para que nós possamos seguir por aquele caminho. E seguindo por aquele caminho, nós sejamos capacitados. Não adianta simplesmente eu pedir para Deus: me capacite a pregar a sua palavra, se eu não me assentar com tempo para estudá-lo, para dela aprender, para o Senhor ouvir. Deus me dará a oportunidade de me capacitar, abrirá portas, colocará pessoas em meu caminho. Mas é necessário que, antes de mais nada, haja essa disposição em meu coração de buscar, assim como Salomão está buscando, auxílio em Deus para fazer aquilo que Deus está me chamando a fazer. Nós devemos banir da nossa vida a autossuficiência, a independência de Deus. É interessante que quando olhamos para a vida de Manoá, pai de Sansão, ele busca até em Deus a capacitação necessária para educar o seu filho, porque ele se julga incapaz. Nas pequenas e nas grandes coisas que Deus tem nos chamado a fazer, no serviço que Deus tem colocado à nossa frente, no papel que nós temos como povo de Deus ao sermos alcançados por Cristo Jesus. Vocês que não eram povo de Deus agora são chamados a anunciar a virtude daquele que vos chamou. Devemos identificar as fragilidades, as deficiências na nossa vida e apresentá-las diante de Deus, assim como fez Salomão. O texto nos fala: foi este o desejo do teu coração. Não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. O que Deus te constituiu para fazer? O que Deus te chamou a fazer? Começa a se colocar diante dele, pedindo capacitação para isso. Que seja coragem que esteja faltando. Que seja disposição que esteja faltando. Que seja ânimo que esteja faltando. Peça para Deus. E Ele, com certeza, a dará. Podemos então concluirmos dizendo que, assim como Salomão, nós somos integrantes da aliança que Deus tem para conosco em Cristo Jesus. E cada um de nós é chamado para vivermos e exercermos um papel dentro desta aliança. Em Cristo Jesus nos tornamos independentes do pecado, da escravidão do pecado. Mas agora esta liberdade que Cristo nos dá não deve ser uma liberdade usufruída por nós mesmos, mas deve ser uma liberdade que a vivemos para Deus, para aquilo que Ele tem nos chamado a fazer. E é certo que nesta caminhada, neste novo papel, medos aparecerão assim como apareceu na vida de Salomão. Dificuldades surgirão assim como surgiram na vida de Salomão. E é neste momento, então, que nós somos desafiados a nos colocarmos na presença de Jesus. E antes de mais nada, antes de colocarmos a mão no arado, viver uma vida, ter uma vida de adoração. Expulsando da nossa vida o superativismo,
a agenda cheia, o serviço sem sentido. Porque essa vida de adoração, de oração, de estudo da palavra, de louvor, de gratidão, de comunhão, essa vida de adoração antes de colocar a mão no arado, que nos levará para a presença de Deus. E assim, como Deus fez com Salomão, Ele estará o tempo todo nos conduzindo, a tal ponto de nos fazermos perceber que Ele está nos convidando a nos agarrarmos diariamente nas suas promessas, na sua fidelidade, no seu amor, na sua benevolência, na sua soberania. Porque é Deus quem constituiu Davi, é Deus quem constituiu Salomão, é isso que Ele diz. Mas nessa nova vida, Deus deseja que busquemos capacitação nele, reconhecendo que somente nele nós encontraremos condições adequadas para servi-lo da melhor forma possível e para fazermos aquilo que ele tem como propósitos para a nossa vida. Deus está nos convidando a vivermos na dependência dele. O fato é que deve vir à mente de cada um de nós o que Cristo Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E Salomão, então, quando ele se dispõe a se colocar na presença de Deus, o texto nos fala que Deus dá aquilo que ele pede e muito mais. Porque nós estamos diante de um Deus que é capaz de fazer infinitamente muito mais e de nos dar infinitamente muito mais daquilo que nós pensamos que ele é capaz de fazer. E Salomão não recebe somente sabedoria, mas ele recebe riquezas, respeito, honra, poder, que ele não pediu para Deus. E que assim cada um de nós, no reino do Senhor Jesus aqui neste mundo, possa ter a atitude que Salomão teve. Para que o nome de Deus seja glorificado. E para que, como povo da aliança, povo de propriedade exclusiva de Deus, sejamos capazes de, por meio da nossa vida, anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou.